dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus esteja aí contigo, com a tua família nesse dia e sejam todos bem-vindos aqui a mais um Devocional de Fé. Que bom a gente poder estar junto novamente, aprendendo mais um pouco, com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus. Hoje eu quero ler um texto da Bíblia que está no livro de Salmos, capítulo 127, no versículo 3 em diante. Então diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do teu ventre é o teu galardão, ou a tua recompensa. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da tua mocidade serão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele não se envergonhará quando pleitear contra os inimigos que estão à sua porta. Vou ler novamente o primeiro versículo. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do teu ventre o teu galardão, a tua recompensa. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Queridos, nós estamos falando nos últimos dias um pouquinho sobre propósito. E eu quero retomar a questão do propósito de Deus para a família. A família, ela é uma organização, ela é um formato de administração da vida humana criada por Deus. Foi Deus que escolheu que o ser humano se multiplicasse por meio da relação entre um homem e uma mulher, e foi Deus que fez com que fosse necessário cuidar desses seres humanos gerados por muitos anos. Foi Deus que decidiu que o homem e a mulher devem viver juntos por toda a vida, e que devem dividir as tarefas, os sonhos, os projetos, trabalhar juntos. Foi Deus que decidiu dar a esse núcleo, a esta família, formada por um homem, uma mulher e os seus filhos, a função de gerir a terra, de administrar a criação, e aos pais a responsabilidade de educar os seus filhos, proteger os seus filhos, quando esses são pequenos, até que tenham maturidade e capacidade para formar as suas famílias. Foi Deus também que deu então aos filhos o dever da obediência aos pais, da honra e do cuidado por toda a vida, porque quando esses pais, inclusive, forem idosos ou lhes faltar algo, a responsabilidade para suprir, cuidar, amar e zelar é dos filhos. Me dói o coração quando eu vejo filhos ou filhas ingratos, pessoas que não compreendem a honra que é poder cuidar dos seus pais. Certa vez uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, o que eu fiz para merecer isso? E eu disse: o que aconteceu? E essa pessoa me disse: ninguém merece ter que ficar trocando a fralda da mãe. Olha só o que essa pessoa me disse. Ninguém merece ficar trocando a fralda da mãe. Por quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Daí eu disse: eu sei o que você fez para merecer. Você fez para merecer que você nasceu. E quando você nasceu, a sua mãe trocou sua fralda por muito tempo. E ela nunca reclamou, porque ela carregou você no ventre dela. Ela teve o corpo dela mudado, transformado. Ela deixou de lado planos pessoais, projetos para poder gerar você. Ela deu do próprio sangue dela em forma de leite para você. Por anos ela te alimentou, ela te vestiu, ela cuidou de você. Inúmeras vezes que você teve febre de noite, ela não dormiu. E é isso que você fez para merecer, que agora você tem a honra de poder retribuir minimamente o que sua mãe fez por você. Ah, pastor, mas será que Deus está me punindo? Eu disse: não, Deus não está te punindo. Chega uma idade em que as coisas realmente começam a ficar difíceis com as pessoas. E que bom que Deus tem você para cuidar da sua mãe.
Que bom que Deus tem você para cuidar dessa pessoa, porque essa pessoa já cuidou muito de você. Sabe, a família, ela tem um propósito geral, que é esse que eu estou falando, de cuidado, de proteção, de serviço, onde um serve ao outro, onde um protege o outro. Mas a família também tem projetos do coração de Deus a serem atingidos, projetos a serem alcançados. Cada família tem um projeto específico da parte de Deus. E aqui onde nós lemos hoje, a Bíblia diz que os filhos são como flechas. E eu estava meditando sobre isso. Para que uma flecha chegue aonde ela tem que chegar, para começar ela tem que ser reta, bem retinha. Quem já fez arco e flecha em casa, mesmo que brincando, sabe que se a flecha for um pouquinho torta, quando você lançar ela, ela vai fazer uma curva e ela não vai chegar aonde tem que chegar. A flecha também tem que ter uma ponta afiada, uma ponta pontiaguda, para que ela possa romper o ar em linha reta. E também quando chegar onde ela deve chegar, ela possa, no caso, fixar-se naquela superfície. Sabe o que isso significa? Que os filhos eles têm que ser criados no caminho reto, educados no caminho reto. Os filhos têm que precisam ser educados para ter um coração reto. Coração reto significa um coração bom, um coração correto. E muitas vezes os filhos estão andando num caminho torto, estão começando a ter uma vida torta. E cabe aos pais a responsabilidade de alinhar a vida dos seus filhos. Os filhos também precisam ter foco. A quem cabe a responsabilidade por dar foco aos filhos? Que é essa ponta afiada. É aos pais. O que é foco? Tem muitas coisas que são legais de fazer, mas tem algumas coisas que são necessárias. O filho tem que aprender, as crianças precisam aprender o que é necessário fazer a cada momento. E aprender a desligar-se das outras coisas para fazer aquelas que são necessárias, que são importantes. Entre elas, buscar a Deus. Entre elas, trabalhar. Entre elas, cuidar das pessoas. Uma das coisas que tira o foco das crianças, dos jovens e até dos adultos hoje em dia é o acesso descontrolado às redes sociais. E aí a pessoa, ao invés de focar nas pessoas que ela está ali conversando, ao invés de focar no que é necessário, fica só no celular zapeando. Gente, isso não agrada a Deus, nem na vida de jovem, nem de criança, nem de adulto, nem de idoso. Se levanta e vai fazer o que Deus quer que você faça. A flecha precisa ser feita com cuidado, com delicadeza. Porque cada detalhezinho da flecha vai determinar se ela vai chegar no alvo ou não. Assim também os filhos precisam de atenção dos pais. Os filhos são como flechas, Deus dá elas aos pais, mas os pais têm a função de cuidar dessas flechas. Tem a função de trabalhar essas flechas, para que elas possam chegar aonde os pais não podem chegar. E essa é a questão. Os filhos são a nova geração. Os pais estão uma geração antes. Vão até um certo ponto, mas os filhos irão além. E essa questão é maravilhosa, porque Deus criou uma forma geracional, onde uma geração precisa lançar a próxima geração adiante. Então, os pais precisam entender que seus filhos são ferramentas que Deus lhe deu para fazer o bem por mais tempo, para chegar aonde os pais não podem chegar, para ir mais longe. E aqui, gente, preste bem atenção, não estou falando apenas de filhos biológicos, porque tem pessoas que não podem ter filhos biológicos, tem pessoas que não têm filhos biológicos, tem pessoas que talvez uma doença, uma situação de vida, uma perspectiva não permitiu que tivesse ou não desejaram ter. Tudo bem, mas você pode ter filhos espirituais. O que são filhos espirituais? Pessoas que você conduz a Cristo e pessoas que você vai ensinar no caminho de Deus e você vai ensinar o bom caminho. São filhos do seu coração, são filhos do seu espírito.
E isso agrada a Deus. Inclusive, quem tem filhos biológicos também é convidado por Deus a ter filhos espirituais. Eu tenho vários. São jovens, são adolescentes, são pessoas que eu ensino no caminho de Deus e que também são flechas que estão na minha aljava e que eu tenho certeza que vão chegar aonde Deus quer que elas cheguem, porque eu estou gastando meu tempo, minha vida, minha energia, o meu conhecimento e os meus joelhos em oração para que esses jovens cheguem aonde precisam chegar. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa. Deus te dá a oportunidade de fazer discípulos e isso também é uma forma de ter filhos espirituais. Faça discípulos, ensine pessoas no caminho de Deus. E você que é mais jovem, preste atenção, tenha a humildade de saber que você é uma flecha. Aceite que você não consegue ir sozinho. E aqui eu quero falar sobre a última parte. Se os filhos são flechas, os pais são os arcos. Porque a flecha não chega a lugar nenhum sem o arco. É necessário que o arco esteja ali para que a flecha seja lançada. E aqui eu estou falando de pais biológicos e de pais espirituais. Homens e mulheres incentivados por Deus para impulsionar pessoas mais à frente, para enviar pessoas ao seu destino. A flecha ela só vai para o lado que o arco estiver apontando. Olha só que coisa interessante. A flecha não decide a sua direção. Quem decide a direção da flecha é o arco. Por isso um pai e uma mãe tola, um pai e uma mãe que estão vivendo no erro, no pecado, certamente vão conduzir os seus filhos para um caminho de erro e de pecado, porque estão apontando para esse lado, a vida está virada para este lado. As flechas só serão lançadas na direção que o arco está virado. Por isso que o arco precisa estar virado na direção de Deus, na direção do futuro que Deus quer. O arco precisa estar apontando para o lugar certo, porque a flecha só irá para onde o arco está apontando. Segunda coisa interessante, o arco nada mais é do que uma madeira, uma vara, um caniço que está curvado. Se o arco estiver reto, ele não consegue enviar flecha alguma. Ele precisa se curvar para ter tensão. Muitas vezes essa curvatura é a pressão da vida. Muitas vezes a curvatura é a experiência de vida e talvez pareça para você até cansaço que você está curvado, mas o estar curvado diante de Deus é poder para mandar mais longe pessoas que Deus coloca na tua vida. Deus está dizendo que na sua experiência, na sua vida, Deus vai te dar flechas para que você envie elas mais longe. Pai, mãe, você tem uma missão, mas você precisa se prostrar diante de Deus para conseguir cumprir essa missão. Deixe Deus curvar a sua vida, deixe Deus ser o centro e você então vai enviar o seu filho, a sua filha na direção certa. Oh, aleluia! Filhos são flechas, pais são arcos. E eu quero encerrar dizendo uma coisa que ontem a minha esposa se deu conta assistindo um filme, algo na TV. Quando um flecheiro quer enviar uma flecha muito longe, ele lança ela para cima. Você já viu isso? Ao invés de lançar reto para frente, ele lança ela para o alto. Por quê? Porque a lei da gravidade sempre vai fazer com que os objetos caiam. Há uma pressão para que as coisas desçam. Se ele lançar a flecha reta, ela com o tempo vai descer e vai cair no solo. Mas como ele lança ela para cima, ela sobe, faz uma curva e depois desce no alvo. Você já viu isso, né? Exatamente isso é o que cada pai e mãe, cada líder espiritual, cada discipulador precisa fazer. Você precisa jogar para o alto as pessoas que Deus está colocando nas suas mãos. Lançar para cima, nunca para baixo. Não jogue seus filhos para baixo. Não acabe com a vida das pessoas. Eu sempre digo que uma boa palavra, uma boa correção, ela deixa as pessoas animadas para fazer o certo. Agora, uma palavra pesada, um coração pesado, ele machuca, ele joga as pessoas para baixo. Até mesmo quando você for corrigir o seu filho, corrija com amor. Quando você for ensinar alguém mais jovem que você na fé, ensine com amor. Porque sua missão é lançar para cima. Porque no caminho, a própria vida vai fazer o serviço de jogar essa pessoa para baixo. O mundo, a pressão, os problemas jogam as pessoas para baixo. Mas você tem o papel de lançar essa pessoa para cima. Então, no tempo certo,
ela vai fazer a curva e vai chegar na estabilidade que precisa chegar, vai atingir o alvo que precisa atingir, porque você está dentro de um projeto, de um propósito de Deus. Aleluia. Quero orar com você. Pai querido, eu peço que cada pai entenda que é como um arco, que se prostre diante de Ti e que possa cuidar bem dos seus filhos, educá-los, endireitar os seus caminhos e enviá-los na direção certa. Também que cada jovem, cada filho e também cada homem e mulher de Deus se sujeite às autoridades que o Senhor deu, aos pais espirituais, aos pais biológicos, e aceite, Senhor, que estas pessoas têm na sua vida poder para lhe dar propulsão, para lhes enviar na direção certa, na força certa, no caminho certo. Nos ajuda, Senhor, a dependermos uns dos outros, que a nova geração, Senhor, tenha a humildade de saber que depende da antiga geração. Sim, Senhor, as flechas não voam sozinhas, elas precisam de arcos. Assim, Senhor, que possamos ser arcos um na vida do outro. Possamos, Senhor, fortalecer uns aos outros. Abençoa as famílias, traz paz nas casas entre pais e filhos, mas que haja, Senhor, o cumprimento do propósito, que as flechas sejam lançadas na direção certa. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é contigo e com a tua família, amém? Compartilhe o devocional de hoje. Deus abençoe você